Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. O departamento doutrinário solicitou que eu fizesse essa palestra, sobre os médiuns. É uma palestra muito grande e eu tive a intuição, de fazer a palestra focada nos dos médiuns que foram os estudados no início da doutrina espírita, Aqueles que tinham uma mediunidade ostensiva, que tinham uma mediunidade que chamou a atenção à sociedade parisiense. E que Kardec e os cientistas da época, eles se interessaram em estudar essas médiuns. Então, eu achei bem interessante, eu espero que vocês gostem. Mas antes eu quero homenagear o Livro dos Médiuns, 150 anos do Livro dos Médiuns, É um dos livros que eu mais gosto da codificação, é um dos livros que eu mais estudei, porque por eu ser uma médium, ostensiva, Carlos Bernardo, ele exigia que a gente soubesse esse livro da primeira folha à última folha. Então eram sabatinas no exercício mediúnico, que antes não era a Telma, era o grupo samaritano, e a gente tinha que saber, sobre ele. Então, este livro nos remete a uma reflexão sobre a importância desta obra, que nos fala sobre a mediunidade enquanto aspecto científico da doutrina espírita, dando-nos a compreensão de potenciais psíquicos inerentes ao ser humano, potenciais que nos acompanham no cotidiano, que precisamos considerar para o nosso equilíbrio e o nosso progresso espiritual. Então, uma das coisas que eu aprendi, que foi muito importante na minha vida como médium, é a importância da mediunidade na minha vida. Como eu iria tratar essa mediunidade que a mim foi dada com um propósito: servir ao bem e evoluir espiritualmente. E quem me conhece sabe a seriedade que eu tenho com a minha mediunidade. E como eu abro mão do mundo, mas não abro mão da minha mediunidade. E isso eu agradeço muito a Carlos Bernardo, que é aquele espírito que está ali no quadro, olhando para trás, tem um pontinho vermelho ali olhando ele, no qual eu trabalhei 18 anos e ele me deu a certeza de alguns fatos e que vocês vão conhecer hoje, porque eu me tornei espírita convicta, Então, fica aí os parabéns para os 150 anos do Livro dos Médiuns, que é um livro tão atual. Mas o que é mediunidade? Vamos começar por aí. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec explica: tudo foi tirado do Livro dos Médiuns. A mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos, premonições e assim por diante. Como as demais faculdades, Deus a distribui segundo as necessidades evolutivas de cada criatura. O ensino direto dos espíritos não é dado apenas através dos médiuns propriamente ditos, ou seja, das pessoas investidas em um mediunato, que é uma missão mediúnica, mas também e principalmente pelas boas intuições que todos recebem e que podem receber em maior quantidade, quanto mais aproveitarem. Então, todos nós somos médiuns, ninguém é privilegiado. Agora, o tipo de mediunidade está diretamente proporcional à evolução do espírito.
Ah, então quer dizer que o espírito, ele é evoluído, então ele tem tal mediunidade. Não, não é essa a evolução que eu estou falando. Eu estou falando da evolução para abnegar-se dos prazeres do mundo para desenvolver a mediunidade. Só 2 pessoas que eu conheço. Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, que abdicaram do mundo para viver a mediunidade que a ele foi entregue. Tá? Nossas relações com os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Tudo do Livro dos Médiuns, tá? Nossas relações com os espíritos são permanentes, contribuindo um aspecto da natureza que só agora as ciências começam a pesquisar. E o ensino espiritual encontra-se também nos livros religiosos e nas obras fundamentais da doutrina espírita ao alcance de todos. Por que livros religiosos? Nós temos, por exemplo, o livro de Tomás de Aquino, nós temos o livro de Francisco de Assis. Nós temos também médiuns que não eram espíritas, que eram católicos e que tinham uma missão também com a mediunidade que recebiam, desde quando todos nós somos médiuns. Então nós vamos encontrar também histórias lindíssimas, tá? Muito bonitas de considerados santos que tinham um médium nato, mas que a Igreja Católica, tá, não considerava como mediunidade. Tá? Mas, se nós estudamos o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar isso. Claro até aí? Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos, influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. Olhe bem o que o Livro dos Médiuns diz. Efeitos apreciáveis ao sentido. Se nós temos um sentido mundano, os espíritos irão se aproximar com esse propósito mundano. Se nós temos um princípio de amor, justiça e caridade, os espíritos irão se aproximar com esse princípio. Se nós tivermos um princípio que for o princípio da anarquia, espíritos irão se aproximar com esse princípio. Mas é importante que todos nós saibamos que eles estão nos influenciando sempre. Então, não existe um pensamento gozado de liberdade, como tem no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem, quando um ser encarnado, ele goza de total liberdade, através do pensamento. Então, esse pensamento também pode estar sob a influência de um espírito, tá? Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhe pensamentos, influenciando de modo, como eu falei, e quanto essa influência é pertinaz e perniciosa, ocorre uma influência negativa que chamamos de obsessão, tá? Então, a maioria das pessoas que chegam a uma casa espírita chegam com processos obsessivos. O que isso significa? Existe uma influência pertinaz de um espírito sobre esta pessoa. E essa pessoa procura uma casa espírita porque, a princípio, é a casa espírita que vai identificar e que vai ajudar a esse encarnado a entender os seus propósitos, as suas dores e as interferências espirituais. Até aí está tudo claro? O bom uso da mediunidade, né? É imprescindível que o médium faça bom uso de sua mediunidade. Isto é, praticá-la de modo que ela seja boa para si mesmo e também para os outros. Além disso, o médium deve estar atento aos bons conselhos que seu mentor espiritual
lidar, a fim de corrigir-se de seus defeitos e empenhar-se no próprio aprimoramento espiritual. Aí já fica claro que todos nós temos um anjo guardião, nós temos um mentor, que ele irá nos orientar na nossa encarnação para que a gente não venha a falhar no uso da nossa mediunidade, no trabalho do mediunato. E se a gente não escuta, é porque nós não abrimos esse canal mediúnico para que ele venha se comunicar conosco, tá? E abrir esse canal significa estar em oração, buscar reforma íntima e, no momento de sofrimento, acreditar que ele não nos abandona e que ele está sempre ao nosso lado. Então, é importante acreditar nisso, tá? Quanto mais o médium se aprimorar espiritualmente, mais iluminados serão os seus mentores. Quer dizer, o que é se aprimorar espiritualmente? Primeiro é estudar a doutrina. Segundo, compreender o que é mediunidade. Terceiro é saber que os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que imaginamos. Saber identificar o que é uma influência espiritual e o que é uma psicose mental, uma ideia fixa, né? Saber de sintonia, compreender o que é essa sintonia. Saber equacionar as sensações corporais que esse espírito passa para você e a qualidade do seu autocontrole mental, não se deixando influenciar 100% pelas sensações que nos causam um mal-estar físico, tá? Tudo isso a gente resolve com 3 conselhos que eu vou dar para vocês, que é muito útil. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, se eu sei que eu estou sob a influência de um espírito, e eu sou espírita, e eu acredito na imortalidade da alma, e eu acredito que eu sou espírito, e eu acredito na comunicabilidade dos espíritos e que eles interferem na minha vida muito mais do que eu imagino, é o momento de dar uma parada e orar. Orar e entrar em contato com o mentor espiritual. Entrar em contato com os espíritos amigos. Para que a gente possa ter um retorno. Mas é isso que acontece? Não. A pessoa começa a desenvolver ideias mentais, que eu chamo de ideias fixas. Essas ideias elas vão tomando proporções tão grandes que a pessoa perde o controle sobre o que pensa. Uma altura como essa, já existe alguns espíritos que tomaram conta da cabeça e do pensamento dessas pessoas, tá? Então, isso é importante que a gente saiba. O objetivo da mediunidade é a prática da caridade e trazer luz à humanidade. Então, as pessoas acham que é dar comida, né, dar sopa, ajudar os pobres. Também é caridade isso, mas a maior caridade são com os desencarnados e com os encarnados. Porque um espírito que ele interfere na vida de outra pessoa em um nível mental, chegando até ao nível físico, ele precisa de esclarecimento. Tá? Então ele precisa que alguém se incomode com ele e diga a ele, olha, não é bem assim. Você está cobrando uma coisa que o encarnado não sabe por que você está cobrando. Mas o perdão é o mais importante entre essa relação. Lembre-se, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como está o seu amor pelo próximo? E nessa dialogicidade, a gente vai quebrando esse coração que está em gelo. É uma só manifestação? Não, às vezes na milésima manifestação, esse espírito começa a nos ouvir. Mas tem um detalhe muito importante com relação à mediunidade.
Tá, eu coordeno reunião mediúnica há 47 anos. Então eu vejo que os médiuns, eles não conseguem a grande dica que eu dei para aqui. Qual é a dica? Alto. Se não consegue, eles não conseguem ser exemplos para os algozes. Eles não conseguem doutrinar esses espíritos através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E por que não dizer emoções? E aí o que é que acontece? O espírito não confia mais nele. Então, às vezes, é necessário que esse médium passe por algumas vicissitudes para que ele diminua os cânceres morais e passe a ter credibilidade perante a espiritualidade. Quais são os cânceres morais? Alto, mais alto, orgulho, vaidade e egoísmo. Se a gente não consegue isso com a gente, também a gente fica sem moral nenhuma perante a espiritualidade. Por isso que a regrinha básica é disciplina, 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 tá? E quando a gente vai praticar a caridade, trazer luz à humanidade, nós estamos nesse momento dando o exemplo. Portanto, jamais poderá envolver fins lucrativos ou qualquer outro benefício de ordem material. Daí a expressão, dai de graça o que recebestes de graça. O mau uso da mediunidade acarreta perda do dom mediúnico e o médium pode ficar à mercê de maus espíritos que o conduzirão ao fracasso. O seu abandono da mediunidade é um distanciamento do dever. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever. Qual é o dever do espírita? Amor, caridade, serviço, abnegação. Então, se a gente está longe disso, a gente está abnegando a prática da caridade. Há uma confusão de alguns irmãos no movimento espírita que acham que a caridade tem que ser material. A caridade também é material, mas principalmente espiritual. E nós precisamos ter internalizado isso para que a gente mude a nossa forma de pensar. Isso é fundamental, tá? O abandono da mediunidade. Também seria o caso de perguntarmos a um pianista o que acontece com aquele que deixa de exercitar a arte e que se dedica ao campo da música. Ele dirá que perde o controle motor, que as articulações perderam a flexibilidade, a concentração desapareceu e ele vai naturalmente prejudicado por uma série de temores que o assaltam, impedindo-lhe o sucesso. A mediunidade é um compromisso para toda a vida e não apenas para toda a reencarnação. Porque, abandonando os despojos materiais, o médium prossegue exercitando a sua percepção parafísica em estágios mais avançados e procurando chegar às faixas superiores da vida. Livro Diretriz de Segurança, de Valdo Pereira Franco. Então, quando a gente opta por abandonar a mediunidade, nós vamos ficar enferrujados. A disciplina vai sair um pouco do foco, né? O diálogo mental para com os espíritos, eles vão ficar sem credibilidade. Por quê? Porque a vibração do médium, por mais que ele se esforce, ele não está reciclando fluidos nas manifestações chamadas de psicofonia.
Então, o médium psicógrafo, por exemplo, que vem com esse compromisso de psicografar, como Chico e Divaldo, que o espírito acorda 4 da manhã, 3 da manhã, né, e bota para psicografar, é um compromisso. Aí ele diz, não, quero mais psicografar, não. A partir de hoje, avisa a espiritualidade que acabou. O que é que pode acontecer? Ele desenvolveu uma artrose reumática terrível no ombro e no tornozelo, né? Ele pode ter uma atrofia muscular, ele pode desenvolver alguma doença justamente naquela área em que ele se comprometeu ao exercício mediúnico. Psicofonia. Onde é que o abandono pode fazer um estragozinho mental? Depressão, síndrome do pânico, né? Desenvolver esquizofrenia, desenvolver bipolaridade, tá lá, transtornos psíquicos, livro de Divaldo Franco. Então, nós temos a mediunidade como uma forma integrativa para a evolução. E se a gente abdica disso, nós, que sabemos que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos, eles irão continuar influenciando. Só que a parte física é estagnada, é suspensa a mediunidade. Do sentir, mas do pensar, não. A pessoa deixa de sentir o mal-estar físico. Mas quem estuda sobre obsessão e desobsessão, Sueli Caiba Schutel diz uma coisa muito importante. A interferência espiritual é contínua, sutil e muitas vezes imperceptível. Estou dizendo alguma bobagem aqui, os estudiosos? Então ela fala dos parasitas espirituais, dos endoparasitas, do exoparasita, dos ovoldes. Fala de uma série de espíritos que começam a rodear a estratosfera daquele médium. Alguma dúvida aqui? Pode seguir? Educando a mediunidade. Quando educamos a mediunidade, ampliando a nossa percepção parafísica, desatrelamos faculdades que jaziam embrionárias. Se de um momento para outro mudarmos a direção que seria esperar-se, é óbvio que a mediunidade não desaparece. O intercâmbio que se dá muda de condutor. O indivíduo continua médium, mas já que ele não dirige a faculdade para as finalidades nobres, vai conduzido pelas entidades invigilantes no rumo do desequilíbrio. Foi o que eu acabei de falar, né? Daí diz-se em linguagem popular que a mediunidade abandonada traz muito danos àquele que dela é portador. Isso ocorre porque o indivíduo muda de mãos. Enquanto está no exercício correto de suas funções, encontra-se sobre o amparo de entidades responsáveis. Na hora que inclina a mente e o comportamento para outras atividades, transfere-se de sintonia. E aqueles com os quais vai manter contato psíquico são, invariavelmente, de terror vibratório inferior, produzindo-lhe danos. Ah, mas Chico, ele tinha Emmanuel. Ele abandonou a mediunidade dele. Provavelmente outro espírito ia querer passar por Emmanuel, ia aparecer com ele como Emmanuel, ia ludibriar o médium, e o médium jamais iria pensar que não era Emmanuel. Tá claro isso para vocês? A mesma coisa Divaldo Joana de Ângeles. Ele abandona a mediunidade, aparece uma Joana, tá? Dizendo que é Joana, mas orientando ele para os fins pelos quais
não seriam mais os fins estabelecidos pelo mundo espiritual para o trabalho de Divaldo Franco. Tá claro isso para vocês? Por isso que no livro dos médiuns está lá muito claro, as mistificações. Temos que estar atentos à mensagem que é dita. Temos que fazer uma análise comparatória daquilo que o Espírito está falando. E estar muito atento a o que o Espírito dá como orientação. Tá claro isso? Tudo isso está no livro dos médiuns. Basta comprar aí na livraria e ler. Consciência mediúnica. O êxito de qualquer atividade depende do exercício da aptidão de que se é objeto. A mediunidade, segundo Allan Kardec, é uma certa predisposição orgânica de que as pessoas são investidas. A faculdade mediúnica é do espírito. A mediunidade é uma resposta celular do organismo. Apresenta-se como sendo uma aptidão. Se a prática não é convincentemente educada, canalizada para a finalidade a que se destina, os resultados não são naturalmente os desejados. A pessoa não conduzindo corretamente as suas forças mediúnicas não logra os objetivos que persegue. Abandonando a tarefa a meio termo, é natural que isso lhe traga os efeitos que são consequentes do desprezo a que está relegada. Qualquer instrumento ao abandono é vítima de ferrugem ou de desajuste. Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, afirmou com lógica: quanto mais trabalha a enxada, mais a lâmina se aprimora. A enxada relegada ao abandono vai carcomida pela ferrugem. Tá? Então, olha a responsabilidade de um médium. As pessoas às vezes não entendem isso e acham que a gente está ficando maluca, xiita. Não vejo. Pode viver só de centro espírita? Eu também concordo. Mas a gente tem que viver também num ambiente vibratório no qual a gente tenha uma certa observância do que está acontecendo. Nós estamos estudando obsessão e desobsessão. Nós vimos de Chuali Cabeçuta as pessoas que bebem, as pessoas que fumam, né? As pessoas que praticam algo, né? E que, de certa forma, não estão preocupadas com o ambiente. Acha que isso é normal e continuam a fazê-lo. E vem para uma casa espírita, para uma reunião mediúnica, e todos os médiuns começam a passar mal. E vem a mentira. Alguém bebeu aqui? Não! Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E aí, aconteceu alguma coisa? Não! E aí começa a mentir. Né? E isso já mostra um grau de imaturidade e falta de consciência mediúnica. Então, se você quer ser um médium, você precisa se preparar para ser médium. Às vezes eu falo coisas no grupo e os pensamentos, quando a gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente tem a sensação que lê pensamentos das pessoas. É impressionante isso. Aí eu falo alguma coisa e vê uma coisa no ar, ninguém está acreditando nisso não. Aí depois vem um livro que a gente está estudando e repete o que eu falei. Você sabe aquele cachorrinho? Né? Aí eu digo, misericórdia, parece que o que realmente é verdade. Então a gente precisa ter essa consciência mediúnica da responsabilidade da mediunidade. As pessoas que faltam à reunião, eu mando vídeo. As pessoas que faltam à reunião têm um livro.
Mas é ele que tem que saber que, para a gente ter uma mediunidade tranquila, bonita, com qualidade, a gente precisa daquela dica que eu dei. Qual é a dica? Aí é que a gente vê que não se tem mais médium como é antigamente, né? Vamos lá. O médium é um intérprete. Isso é muito importante o que eu escrevi aqui, está no livro dos médiuns. E todo médium precisa saber disso, tá? Allan Kardec, no livro dos médiuns, na mensagem item 236, vocês podem ver, do espírito Erasto, faz uma reflexão de natureza técnica do processo de comunicação de encarnados e desencarnados, para a compreensão do processo de pensar, o ato de refletir. E nesse processo estaremos transmitindo, consciente ou inconscientemente, o pensamento de outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Erasto adentra na questão do mecanismo das comunicações, mencionando: sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários ao nosso pensamento, uma forma que nos seja sensível e apreensível, uma forma que possamos traduzir o nosso pensamento em linguagem comum. O médium é um intérprete do pensamento do espírito. O espírito transmite imagem mental e não linguagem. O pensamento do espírito vem como imagem, vem como sensações e pensamentos. Para tanto, o médium precisa estudar e estar em sintonia. Então, o espírito é que tira do nosso cérebro. Se você está na reunião orando, se você está na reunião querendo o bem e não está pensando só em seus problemas para serem resolvidos, ali está o egoísmo. O que o espírito vai tirar de uma mente que naquele momento está pensando de forma egoísta? Espíritos trevosos. Né? Mas se você está numa reunião orando, em sintonia com os mentores, em sintonia com o mundo espiritual, os outros estão incorporando aqueles espíritos, mas você está ligado aos espíritos elevados da casa. Acontece isso muito comigo e Renê aqui na Desobsessão. Ele fala uma coisa, eu falo a mesma coisa, a gente dá risada. Vocês vão ver que num caso como esse, a intuição é fundamental. Agora, nós não temos controle sobre o pensamento de ninguém. Então, se a pessoa está insegura, está pensando mal do coordenador, está dizendo que a reunião está chata, está duvidando de uma mensagem de um colega que está manifestando, que tipo de espírito ele está atraindo? Então, isso é que ele chama de sintonia. Está no livro dos médiuns. Agora vamos ver o que é sintonia. Vamos lá. No livro dos médiuns, item 227, para haver comunicação, o espírito do médium se identifica com o espírito do desencarnado. Essa identificação se dá pela simpatia, afinidade. O espírito que atrai o médium pela sua identificação e aspectos, que são semelhantes e atrativos ou repulsivos. Isso se explica o pensar do médium, que não é um elemento neutro. O médium precisa ter domínio mental, e isso passa pelo entendimento de sintonia. O médium tem a sua possibilidade de controle nas manifestações e a transmissão do pensamento do desencarnado, sua mensagem. Sua mensagem será de acordo com a afinidade do médium, da sua sintonia, com emoções, sensações, desejos e sentimentos. Para atrairmos espíritos superiores, teremos que ter um comportamento que os atraia, principalmente a questão do comportamento moral.
tá? Então, numa reunião de desobsessão, quanto mais pesada a reunião, mais os médios que estão ali estão em sintonia com aqueles espíritos. Carlos Bernardo Loureiro Cajazeira de Souza, que foi meu mestre de 18 anos, ele dizia: você quer conhecer o seu pensamento e a sua essência? Veja os espíritos que você incorpora na sala de desobsessão. E tem médios que querem ser espíritos superiores e ficam se travando para não incorporar. Porque eles só querem incorporar espírito de luz. Eles só querem incorporar espíritos bons. Mas eles se esquecem da lei de afinidade, que inclusive, quando no livro dos médiuns, a palavra usada, que ele diz aqui, é simpatia, ele não usa afinidade, fui eu que botei. Tá? Então, a simpatia, eu simpatizo fluidicamente com esse tipo de espírito. Então, eu preciso analisar meus pensamentos, meus sentimentos. Então quer dizer que eu não vou mais porque, isso vai revelar a minha essência. Eu disse, que bom. Você está entrando em contato com a sua essência. Para quê? Para olhar para dentro e ver que na sua história paligenésica, na sua paligenesia, todos nós temos um pezinho no umbral, nos lugares de sofrimento, nos tormentos pós-morte. E não é numa encarnação só que a gente vai virar espírito superior. E isso é o desenvolvimento de quê? Para o médium? Quando o médium entra em contato com isso, o que é que ele vai desenvolver? A humildade. Ele deixa de ser vaidoso, passa a ser humilde. E ele vai pedir perdão. Ele passa de ser orgulhoso e vai pedir perdão. Né? E ali ele está cedendo o corpo dele para que o espírito possa se manifestar. É um ato de caridade, é trabalhar o egoísmo. Olha a beleza da doutrina espírita. Olha a grandiosidade dessa doutrina. Tá? Agora eu falo sobre a seriedade desse médium. Chico Xavier, o melhor exemplo no mundo todo como médium nesses últimos tempos. Dificilmente haverá outro como ele. Abnegado, extremo na missão de atenuar o sofrimento das pessoas que o procuravam, querendo saber notícias de seus entes queridos que se foram. Nunca quis receber nenhum centavo pelas obras que escreveu, conforme as comunicações de espíritos evoluídos, para o melhor entendimento do mundo espiritual. Dedicou-se inteiramente a esse propósito e vivendo na maior simplicidade. Divaldo Franco é reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade. Fundou, juntamente com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, a Mansão do Caminho. Divaldo Franco, professor, médium e conferencista espírita, inquestionavelmente, o objetivo essencial da existência humana é conquista da felicidade e do amor. Médicos que simplesmente abnegaram a vida material, porque vieram com compromissos seríssimos na vida. E dão exemplos que nós não paramos para perceber os exemplos que ele deixa para todos nós. Né? Agora vamos falar dos principais médiuns, né? As irmãs Fox, que vocês conhecem, quem está aqui na doutrina espírita conhece, na pequena cidade de Hartsville, se tornou um assunto polêmico, provocando o interesse de intelectuais, filósofos e cientistas renomados. Surgiram diversos médiuns que, por sua capacidade mediúnica e por sua relação com pessoas famosas, se tornaram muito conhecidos na Europa, América e o resto do mundo. Né? O que foi que elas descobriram, Roberto? Roberto sabe isso de cor e saltear, sempre ensinando isso. Eles descobriram que tinha um...
que nós chamamos de mediunidade de tipologia. Uma batida sim, 2 não, 3 não sei. Esse tipo de mediunidade é fantástico. Eu tive a oportunidade no grupo Ambroise Parrier, que eu participei um tempo, de ver a tipologia funcionar. O piano tocar sozinho, os cones girarem na sala. E aí, para mim, foi a grande prova da imortalidade da alma, na qual eu agradeço a Carlos Bernardo Loureiro Cajazeiro de Souza, que me deu essa oportunidade na vida. Talvez vocês entendam a minha dedicação à doutrina espírita, porque eu vi, não me contaram, eu vi. Daniel Douglas Home foi um espiritualista britânico famoso por suas alegadas capacidades como médium e sua relatada habilidade de levitar. Olha o pezinho dele aqui, ó. Tá? Até várias alturas, esticava-se, manipulava o fogo, carvões em brasa sem se machucar. Sua habilidade foram endossadas pelo William Crookes. Na semana passada, nós tivemos uma palestra sobre ciência e eu estou citando o nome aqui para William Crookes. Tem um livro, Fatos Espíritas, que é muito interessante, que a gente também vai estudar algum dia, que é maravilhoso. Mas se entregou à bebida e não tinha nenhuma tendência a cuidar da sua moral. Acabou na sarjeta. E as irmãs Fox também caíram na mistificação e foram tidas como farsãs, que prestidigitadores. É isso que acontece quando o médium abandona a mediunidade, tá? Florence Cook foi uma médium que, pela sua mediunidade, materializou o espírito Kate King, ó. Ela médium de efeitos físicos, o tipo da mediunidade dela, ela materializou esse espírito. O que é a materialização? A gente um dia vai ter sobre isso. É a combinação do fluido do médium encarnado com o fluido do espírito, e que a gente chama de ectoplasmia. Então, através do ectoplasma que sai das cavidades do médium, vai formando imagens. Então, isso aqui é um espírito materializado, tá? A questão foi saber se o espírito era real ou fraude. Foi uma notável controvérsia pública nos meados da década de 1870. Suas habilidades foram endossadas por William Crookes, mas muitos observadores estavam céticos em relação às investigações de Crookes, tanto na época quanto posteriormente. Crookes analisou ela profundamente, tá? E a sociedade não aceitava a mediunidade dela. Eusápia Palladino foi uma médium italiana, foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época, tais como Alexander Aksakov, César Lombroso, Charles Richer, Enrico Morselli e Pierre Curie. Ela foi investigada, mas nunca ficou nada registrado dela na mediunidade de efeitos físicos, porque ela não se permitia. Então, era respeitado isso, tá? Marthe Burot, também conhecida como Eva C., foi uma médium francesa de efeitos físicos. O seu trabalho mediúnico iniciou-se com o ciclo das sessões espíritas promovidas pelo General Noel e sua esposa. Carmencita, uma inglesa do país de Gales, escritora romântica, residentes em Tarbes, na França, Tarbes, pesquisada por Charles Richer e César Lombroso. Vocês estão vendo aqui a materialização? Isso branco aqui é o ectoplasma. Olha ela aqui, ó, saindo do ouvido dela, o ectoplasma. Tá? Elisabeth Esperance tem um livro, No País das Sombras, muito legal também, quem quiser se aprofundar, tá? Elisabeth Esperance, seu guia espiritual, era uma bela moça árabe que dava o nome de Holanda. Esse espírito se materializava constantemente, dava a perfeita afinidade que tinha com a médium.
ela podia ver a forma materializada conforme descreve no seu livro aí, No País das Sombras. Outros casos de materialização de objeto foram constatados, entre eles o caso de 27 rosas e mais uma planta rara, um lírio dourado em flor. Foram também obtidos moldagens em parafina de mãos e de pés com punhos e tornozelos que dava a... Leia aí para mim, estreiteza dessas partes. Não podiam permitir a saída dos membros, a não ser por sua desmaterialização. Olha aqui o espírito materializado. Sabe quem é esse? Chico Xavier. Né? Então, Chico também presenciou isso. Como eram as parafinas? Assim, ela emitia o ectoplasma, aí formava uma perna, jogava a parafina. Quando desmaterializava, ficava o formato do pé, da mão. Isso é mediunidade, eu estou falando de mediunidade, certo? O médium baiano, José Medrado, né? José Medrado, fotos do grupo de pesquisa Ambrósio Parrier, presidido por Carlos Bernardo Loureiro, no ano anterior, e no qual obteve materialização do espírito noiva, aqui, tá? Através da mediunidade de José Medrado. Então, eu trago aí um vídeo que vai falar sobre isso, já, tá? Eu participei desse grupo, eu tive a honra de participar do grupo Ambrósio Parrier. Então, eu vi transporte, materialização, cones girantes, o piano tocando, um banho de água de coco, e eu não tenho dúvida nenhuma da imortalidade da alma. A morte não existe. Você muda de plano. Então, se desapeguem do corpo material para que vocês cheguem no mundo espiritual feliz, sabendo o que você vai encontrar. Tá? O bom médium. De acordo com o livro dos médiuns, item 227, para ser um bom médium é necessário que, em primeiro lugar, conheça o Evangelho. Tá vendo por isso que eu bato no Evangelho de domingo? Tá vendo aí, galera? Vivencie seus ensinamentos, seja moralizado, buscando exercer a humildade, a sinceridade, a paciência, a perseverança e ser um trabalhador desinteressado, cultivando sempre a fé, a boa vontade, a compreensão, estando assim em verdadeira harmonia com Deus. O exercício das qualidades da bondade, da benevolência, da simplicidade do coração, do amor ao próximo, dos desprendimentos das coisas materiais, acabei de falar do desapego, conduzirá o médium, evidentemente, à aproximação com espíritos elevados. O bom médium. A mediunidade não é mérito para nenhum médium, é sim uma ferramenta para o crescimento do espírito encarnado. E dessa forma ela deve ser conduzida de forma a auxiliar os necessitados que buscam por melhoria nos aspectos da moral, do emocional, do espiritual, sendo o médium instrumento a serviço da espiritualidade maior. Desta forma, podemos afirmar que ser médium difere de ser um bom médium, o que pode ser compreendido quando Kardec, na Revista Espírita de 1863, página 213, afirma: ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. E afirma ainda: todo homem pode tornar-se um médium, mas a questão não é ser médium, é ser bom médium, o que depende das qualidades morais. Para alcançar essas qualidades morais, basta seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Tá? Me ajuda aí, irmão? Vamos passar aqui um vídeo, tem um vídeo de Sueli Cabachuta, a gente vai ver as coisas principais, e depois do grupo Ambrósio Parrier. Vocês verem como foi feita a materialização, como era esse grupo e como ele era feito. Vocês querem ver isso? Tem início, a partir de agora, mais uma edição do programa Transição, uma visão espírita para um novo tempo. E contamos mais uma vez com a presença, com a participação de Sueli Caldas Schubert, que veio mais uma vez conosco aqui para falar hoje a respeito das dimensões da mediunidade. Bem-vinda, Sueli. Muito obrigada. Nós estamos também cumprimentando a todos os que nos assistem nesse momento. Muita paz a todos.
O que é a mediunidade? Ela é um dom? É um privilégio? A mediunidade, as pessoas às vezes julgam que é um dom. Chama-se às vezes a mediunidade de sexto sentido, denominam dessa forma. Mas não é um privilégio e nem propriamente um dom, mas sim um potencial que o ser humano tem. É uma faculdade. Assim como nós temos os nossos sentidos, por isso é que se diz sexto sentido, que seria o sexto realmente, e até que, de certa forma, tem fundamento essa forma de se expressar. Mas a mediunidade, ela é uma faculdade natural. Não vem assim como um privilégio, como um dom, ou até mesmo como um castigo, uma dificuldade. Sabemos que algumas pessoas têm receio quando começam a sentir alguns sintomas de mediunidade, algumas coisas acontecendo na vida da criatura, que ela pode dizer assim, isso aí é um acontecimento de ordem espiritual, eu estou vendo espíritos ou isso ou aquilo. Mas não que seja um dom ou que seja um privilégio. É, portanto, uma faculdade. Todos nós somos mais ou menos médiuns, todas as criaturas, no sentido de que podemos captar pensamentos, de que podemos ter intuições provenientes de outros encarnados ou desencarnados. Portanto, é uma coisa assim bastante normal, vamos dizer, bastante comum, só que só se denominam médiuns, conforme esclarece Allan Kardec, quando a faculdade se mostra ostensiva, quando há, aí sim, a presença de espíritos e isso está cada vez mais frequente na vida da pessoa. A mediunidade se torna, portanto, uma coisa contínua, frequente na vida da pessoa, aí pode se caracterizar aquela criatura como médium e portadora de mediunidade. Sueli, as pessoas devem estar se perguntando como essa faculdade surge na vida de cada um. Naturalmente, ela surge com toda naturalidade. Não há, assim, um momento certo. Pode vir na fase infantil, uma criança. Pode acontecer na adolescência e na idade mais madura. Não há, assim, uma idade determinada. Quando vem, a pessoa começa a ter contatos, visões, percepções. Ela pode vir de uma forma mais tranquila, mais suave, de uma forma mais gradual. E nesse ponto, a pessoa ela tem percepções de presenças ao seu lado. E se é na fase infantil, criança começa a dizer que tem um amiguinho invisível, começa a dizer que tem um vovô, uma vovó que está sempre perto. Se os pais tiverem alguma ideia, alguma noção, podem às vezes pegar um álbum de família, de fotos e mostrar para a criança, aqui, vem ver aqui essas fotos, e de repente a criança diz, esse é o vovô, ou essa é a vovó que aparece para mim, ou essa é a pessoa, esse é o amiguinho, qualquer coisa assim, identificando que é realmente um espírito e que esta criança está percebendo, tendo evidência desse espírito. 2010, estamos comemorando o centenário de Francisco Cândido Xavier, que foi um médium muito conhecido internacionalmente. Você pode nos contar como surgiu esta faculdade mediúnica em Chico Xavier? A mediunidade surgiu mesmo, foi quando ele, com 17 anos, vai participar de uma primeira reunião mediúnica. Aconteceram, assim, vários fatos que levaram aquele rapazinho, Chico Xavier, para uma reunião mediúnica. E ali ele vai ter este primeiro contato. Claro que era uma pessoa que não tinha conhecimentos acerca de espiritismo, de mediunidade, mas estando num grupo mediúnico e com pessoas que simpatizavam com ele, tinham afinidade, ele se sentiu muito bem. E havendo essa afinização, é a parte importante para uma reunião mediúnica. As pessoas precisam estar sintonizadas, precisam estar afinizadas para que se forme uma corrente vibratória, que é a forma que nós nos expressamos no Espiritismo, para que haja comunicação das entidades, dos espíritos presentes. E Chico vai ter ali a sua manifestação mediúnica inicial.
e ele vai começar, aí sim, pela psicografia, mas já havia antecedentes de fatos mediúnicos atestando que ele era um médium, que tinha a facilidade do intercâmbio com o mundo espiritual. E ele começa a tarefa mediúnica, logo depois ele vai intensificando isso cada vez mais, a parte da psicografia, e com isso ele vai lançar mais adiante um livro de poemas, de versos, né? Então, esse livro, ele causou um impacto muito grande à época, porque trazia ali poetas que mostravam, através do seu estilo, a autenticidade da captação psicográfica de Chico Xavier. Foi assim que a coisa começou, com o Parnaso de Além Túmulo. Certo. E como nós bem sabemos, toda essa prática mediúnica de Chico Xavier era conhecida através da psicografia, mas existem outras formas de mediunidade, não existem? Sim, existem muitos outros tipos de mediunidade, porque Chico não apenas apresentava a possibilidade da psicografia, ele também exercia a psicofonia, que é a mediunidade falante, ou seja, o médium entra em comunicação com o espírito que quer transmitir a mensagem, e nesse caso ela não vai ser pela psicografia, ela vai ser pela psicofonia, ou seja, o médium vai falar aquilo que o espírito está transmitindo para ele. E existem vários tipos de mediunidade. Nós podemos citar alguns que Chico também possuía, até mesmo a de materialização, chamada de efeitos físicos, porque denotam exatamente efeitos que a espiritualidade proporciona, decorrente de movimentação de objetos físicos. Então, não está só no campo espiritual, mas também no campo de materializar-se um espírito, o espírito vem e se torna visível a todas as pessoas. Porque quando o médium vidente, que aí já é um outro tipo de mediunidade, ele vê o espírito, só ele vê. Mas quando é na materialização, o médium, para possibilitar a materialização, ele tem que ter uma espécie de uma emanação fluídica, um fluido que seja adequado a isso, que é chamado de ectoplasma. Ele vai fornecer, estando no transe mediúnico, estando concentrado, ele fornece este fluido próprio, que o espírito vai somar com o dele, associar com o fluido que é próprio de cada um de nós, próprio do espírito, e aí ele vai se tornar visível. A materialização vai acontecer. Esses efeitos físicos e a materialização de espíritos são fatos mais raros. Sim. Não são todos os médiuns, evidente, até mesmo raros médiuns que possibilitam materialização de espíritos. Mas nós temos a clarividência, né, que é a visão à distância, nós temos a psicometria. A psicometria é o médium em contato com um objeto que pertenceu a alguém, contar toda a história do objeto, da pessoa que era dona do objeto, que ele entra naquela psicosfera, ele entra na ambiência da pessoa que foi a dona do objeto. Esses fenômenos, porém, eles podem ser somente uma propriedade, esses da psicometria, por exemplo, da clarividência de ver à distância um fato que esteja acontecendo. E esses dois, por excelência, podem ser também só propriedade do espírito do médium, sem que haja necessidade de que venha um outro espírito para ajudar, um espírito que vai propiciar este tipo de fenômeno. Se isso acontecer, se vier um espírito que vai propiciar o fenômeno, se torna mediúnico. Sim. Quando não tem nenhum espírito ajudando, a capacidade é própria do médium, chamada de anímica, que é uma diferença. Bem, então ela deu os tipos de mediunidade, bote o outro aí, vá tentando. Ela deu os tipos de mediunidade, é importante que a gente saiba que existem médiuns que têm vários tipos de mediunidade, como o Divaldo, Chico Xavier, mas também existe alguns médiuns que desenvolvem mais a psicofonia, tem vidência, tem audiência. Os médiuns de efeitos físicos, eles estão mais escassos. Por quê? Com o mundo que a gente vive hoje, a sociedade do cansaço, com esse estresse que todo mundo vive, você tem um médium de ectoplasmia, ele vai emitir ectoplasma e ele vai ficar arrasado depois.
Então tem que se ter um cuidado com a alimentação, um cuidado com o sono, né? O médium ele tem que estar preparado 72 horas para fazer qualquer reunião de ectoplasmia. Então tudo isso é regra. Os 5 anos que eu fiz parte do Ambroise Parrier, né? Eu não comia carne, eu não comia derivados de leite, né? Com 72 horas não podia ter nenhum contato sexual por 72 horas. Então há as 3 dicas que eu disse para vocês. Vocês lembram? Para se ter uma boa mediunidade, você lembra quais são? Falei para mim. Disciplina. Pronto. Então, qual é o maior problema hoje do exercício da mediunidade? São as 3 dicas. Pode beber, não é comer tudo, tem que ter uma regra, oração, meditação. As pessoas não querem mais fazer isso. Elas querem ser curadas, elas querem que Jesus volte, que ele volte aqui e comece a curar todo mundo. E que ninguém tenha trabalho nenhum. Se fosse assim, não existiria a lei do trabalho no Livro dos Espíritos. Então a gente precisa se conscientizar. Agora vem aqui, né, vai estar em espanhol, porque é uma rede holandesa que traduziu para o espanhol. Que veio aqui, essa equipe da Holanda veio filmar o trabalho de Bernardo. Questa è Katie King, uno dei tanti spiriti evocati dalla medium inglese Florence Coke verso la fine del XIX secolo. Le fotografie del fantasma e della medium furono scattate da Sir William Crookes, il ricercatore britannico pioniere degli studi scientifici sui fenomeni paranormali. Se esiste veramente la vita dopo la morte, dovrà necessariamente esserci anche un mondo degli spiriti con il quale teoricamente dovrebbe essere possibile comunicare. Molti credono che sia così. Si dice spesso che gli artisti traggano la loro ispirazione dalle muse. Secondo altri, le muse sono semplicemente lo spirito di artisti defunti. Agora, Medrado, Zé Medrado, a noiva. Vamos ver. Essa è Lúcia Loureiro, a esposa dele. Ha fatto materializzare una figura umana in casa sua. Che cosa ci può raccontare a proposito di questa esperienza? Lo spirito che è stato richiamato qui da me apparteneva ad una persona morta molto tempo fa. Devo premettere che sono abituata a ospitare sedute spiritiche in casa mia e, conoscendo la fama di José Medrado, avevo ritenuto opportuno invitarlo per tentare appunto un esperimento di materializzazione. La figura che è apparsa apparteneva a una donna. Non abbiamo potuto toccarla. Lei invece poteva muoversi come voleva. Si rivolgeva a noi come un essere umano qualunque. Non aveva l'aspetto di un fantasma. Sembrava una del gruppo. Ela está falando sobre noiva. Se non sbaglio, mi ha detto che lo spirito si chiamava Noiva. Noiva, sì. Perché quel nome? Beh, è stata lei a presentarsi così, anche se all'inizio non è che parlasse molto. In realtà ha cominciato a rivelare qualcosa di sé solo a seduta molto avanzata. All'inizio non se la sentiva, forse aveva paura di noi. Poi però ha rotto il ghiaccio e ha iniziato a raccontarci la sua storia e tutto quello che le era capitato durante la sua vita terrena. Infine ci ha rivelato qualche particolare della sua altra esistenza, quella oltre la terra. Aí a sala que a gente trabalhava, Ci troviamo ó, ora in casa di Bernardo que Loreno. é Come Ivan, vedete, la o stanza genro sta de per essere Lúcia, ali é preparata ad Marcelo, accogliere filho de nuovamente Bernardo. Noiva. Non è Então detto ali che era si o materializzi corredor, proprio oggi, nós ma ficávamos abbiamo dentro ripreso dessa comunque sala tutto aí, quanto per mostrarvi la tá? procedura. Ele morava no Politeama. Infatti la Esse foi procedura o che stanno pesquisador seguendo è holandês la que stessa visitou. adottata poco più di un secolo fa da Florence Coke, quando si stava preparando alla materializzazione A di Katie cabine King. tinha que ser hermeticamente fechada e não podia ter luz Tutti i mobili nenhuma. vengono coperti e la stanza deve restare al buio. Anche gli scienziati confermano che l'ectoplasma evapora alla luce del sole. Quindi il piccolo ingresso, Era un molto corredor, simile allo tá vendo? sgabuzzino che era Botava stato um usato all'epoca colchonete, di Katie King, viene completamente Tapava oscurato. todas as... Não podia ter luz nenhuma para poder acontecer a ectoplasmia. Sul pavimento viene sistemato un materasso su cui si sdraierà Medrado Medrado, il ficava medium, deitado per aqui. potersi rilassare e raggiungere lo stato di trance. Esse é Ivan, Non possiamo Rimane dimostrare che lençóis. Medrado è stato effettivamente capace di far Casato apparire con la figlia di l'ectoplasma Bernardo, e quindi Sandra. materializzare Noiva. Siamo solo in grado di farvi vedere l'ambiente in cui si è svolta la seduta e qualche fotografia. esse cacto oltre estava che presente fornirvi no la dia do testimonianza transporte. di chi è riuscito a vedere Houve um Noiva. transporte. Olha o Medrado aqui.
Ele estava deitado, de repente a gente viu, BUM! Quando a gente acendeu a luz, era um transporte de um Medrado si è carro. sdraiato sul materasso che è stato predisposto per lui e Noiva si è materializzata davanti a questa tenda nera. È stata lei a regolare la luce. Aí a luz sapendo que se perfettamente regulava, come mas quem muovere fazia le isso era a manopole del noiva. regolatore. A noiva, Sopra o c'è la espírito manopola materializado per la que regolazione mexia della na luce luz. rossa. Quando ela apareceu Ha fatto tutto da para sola. todo mundo, foi ela que colocou a quantidade de Sotto luz. c'è la manopola per la regolazione della Bernardo luce bianca. sempre foi um pesquisador Ma pare che questa e non dentro l'abbia da nemmeno pesquisa toccata. dele, Si è limitata ele ad fazia o intervenire que o sull'intensità espírito della luce mandava rossa. ele fazer. Dobbiamo ringraziare quella lampadina se siamo riusciti a scattare qualche fotografia. Olhe, saindo o ectoplasma de Medrado, saía pela boca, e aqui é noiva. O espírito materializado na casa de Bernardo. Eu não presenciei, porque no dia da materialização, Medrado Non trova escolheu anche os lei che médiums l'apparizione que di iam Noiva sia participar. molto simile a Eu não quella di fui, eu Katie fui King excluída. nel XIX secolo? Sì, L'ha notato anche lei allora? Eu já disse isso numa Ne palestra, a vedo Lúcia che vi fez. eravate preparati Mas você prima não della deveria seduta. ter dito. Eu disse, por que não? del resto è Tem que ser normale dita a nei verdade. casi precedenti prima di Né? effettuare un Todo esperimento médium é di muito nuovo. temperamental. Ci eravamo Todo médium é costituiti un gruppo complicado, di tem uma studi e natureza avevamo muito adottato il difícil. testo di William Crookes come base di partenza. Nessuno poteva immaginare dove saremmo pode tirar. arrivati con il nostro lavoro. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu trouxe para vocês porque mediunidade é uma coisa que eu amo e que temos que ter muito respeito. O fato da pessoa não conhecer não lhe dá o direito de desrespeitar. Então, eu sou muito grata a Carlos Bernardo por ter visto o transporte, né, ver os cones virando, ver a materialização de uma mão, né, ver o piano tocar. No dia do meu aniversário, eu levei um ramo de flores do campo. De repente, ficou na sala, foi transportado todas essas flores para dentro da sala, hermeticamente fechado. Então, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. E nós precisamos decidir se acreditamos ou não acreditamos. Só não podemos banalizar a mediunidade. Quanto mais materializado o indivíduo, mais apegado é esse indivíduo. Quanto mais espiritualizado o indivíduo, mais consciência mediúnica ele tem, mais trabalho ele tem. Então, eu termino aqui por hoje. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu souber responder, eu estarei às ordens. Muito obrigada.